Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é a origem do gótico. Então vamos lá, gente, para nós entendermos o gótico na música, a gente não pode explicar isso só por estética ou por historinha de banda, né? Eu sempre parto aqui de uma ideia muito simples, que a forma como a nossa sociedade aqui produz riqueza, com a sua economia, com seu trabalho, suas relações de classe, isso vai influenciar aqui diretamente a cultura, vai influenciar a arte, vai influenciar as ideias, né? Então a música não surge do nada, ela responde ao nosso mundo real. E o rock gótico e o pós-punk, eles não foram só criações aí de músicos diferentes ou músicos geniais. Foi uma resposta direta para essa crise social profunda no final dos anos 70 e no início dos anos 80 também. E o modelo econômico do pós-guerra começou a entrar em colapso, daí o sistema fordista e o estado de bem-estar social eles perderam força. E no lugar disso surgiu o neoliberalismo. Isso mudou a vida de todo mundo aí de forma muito concreta, né? Porque quais foram as maravilhas que o neoliberalismo trouxe para nós aí? As grandes inovações. Se tu era rico ali, parabéns. Mas se tu era da classe trabalhadora, aí a coisa ficava um pouquinho mais complicada para ti. Porque ia ter ali desemprego crescente, ia ter fechamento das indústrias, deterioração das cidades também. E naquela época ainda tinha mais um negócio, que era o medo real da guerra nuclear. Então isso aqui é um conjunto de fatores bem específico, né? Que vai gerar um sentimento novo na galera, que é uma alienação mais intensa, uma alienação mais pesada, mais sem saída. E obviamente que a música vai virar um meio direto de expressar isso. E minha ideia com esse vídeo vai ser analisar a origem aqui do gótico a partir dessa realidade aqui. E lembrando que se tu é gótico, tu tem um lugar que é bem-vindo, tá? Que é na nossa área de membros do canal. Muito obrigado, capirotos, corotes azuis, malafaias. O apoio de vocês é fundamental para que a gente continue esse trabalho aqui. E se tu quer receber os vídeos do canal com antecedência, até uma semana de antecedência, poder sugerir próximos vídeos e receber vídeos exclusivos, inclusive cursos aí com as bases filosóficas do canal, tem Mark Fisher, tem Pierre Bourdieu, tem Guy Debord e muito mais, dá uma olhada lá depois. O valor começa com 5 por mês para se tornar membro, mas se tu não puder, tá tudo certo também, cara. Só deixa o joinha aí, porque isso ajuda a levar o vídeo para mais gente, e também não deixa de se inscrever no canal, assim tu não perde os próximos vídeos, e vamos continuar. Então, quando a gente analisa a música com base no materialismo histórico, a gente precisa tratar a arte como parte da sociedade, não como algo separado. E a ideia é muito simples, que as mudanças na economia e nas formas de produção, isso influencia diretamente aqui os estilos musicais. E isso muda um pouquinho, né, a nossa forma de olhar a música, porque pensa assim, ao invés de ver um estilo como criatividade pura ou o espírito de uma época. O que eu estou trazendo aqui é mais uma resposta ali para as condições reais vividas por quem está produzindo tudo aquilo. Só que, claro, assim, gente, isso não significa que tudo vai ser determinado de forma mecânica, porque a relação entre economia e cultura aqui é uma relação super complexa, né? Vão ter várias forças atuando ao mesmo tempo. E vai ter alguns teóricos aí como J. Cohen, por exemplo, que vão defender que o materialismo histórico ele funciona melhor para explicar as grandes mudanças e não os detalhes pequenos. Já a Silvia Federici ela vai ampliar essa visão e vai incluir outros fatores, como por exemplo a divisão sexual do trabalho. Isso é um elemento que fica aqui nas entrelinhas, né? E também o papel do corpo feminino nessa, né, reprodução social. E aí, cara, no caso do punk e do pós-punk, isso aqui é importante, porque esses movimentos não só criticavam a desigualdade de classe, eles estavam abrindo espaço para discutir ali o patriarcado dentro da própria indústria musical. Aí, dentro desse conceito todo, o nosso rock gótico aqui, ele pode ser entendido como um produto direto ali, né, de uma reestruturação do capitalismo. Porque pensa, os músicos aqui, eles não estavam fora do sistema. Eles eram trabalhadores culturais aqui, vivendo dentro de um cenário de crise econômica. E eles vão criar novas formas de som para expressar isso. Então o resultado foi uma música que funciona ali como um espelho quebrado da realidade ali daquela época. E a base do som gótico começa naquela crise econômica do Reino Unido dos anos 70. E antes disso, muitas subculturas jovens ali elas surgiram num cenário diferente, porque tinha crescimento econômico, tinha um emprego ali relativamente estável, tinha uma sensação de progresso também. E mesmo movimentos mais críticos ali, como os hippies ou os mods,
eles ainda existiam dentro de um mundo que parecia melhorar com o tempo. Só que isso vai mudar completamente depois da crise do petróleo de 73. E tudo isso vai começar ali numa briga de Israel com o Oriente Médio. E aí o Oriente Médio vai cortar o petróleo da galera. E aí a economia britânica vai entrar num colapso progressivo e o que vai aparecer no cotidiano das pessoas é algo muito concreto, que é muito lixo acumulado nas ruas por causa de greve, vai ter conflito de trabalhador e polícia também, vai ter ali uma inflação alta, né, que vai reduzir o poder de compra da galera, vai ter o aumento de tensões raciais também, e não podemos esquecer do National Front ali, crescimento de grupo de extrema direita. E aí em 76 a situação vai piorar ainda mais. O governo britânico vai precisar pedir arrego pro FMI, cara. E esse momento é simbólico porque o país vai aceitar cortes severos ali de gastos públicos. E isso vai desmontar a ideia de que o Estado poderia garantir ali bem-estar social com crescimento contínuo, né? Então o que eu quero dizer aqui é que o modelo entra em crise. E aí o desemprego vai crescer de forma muito rápida aqui. Aqui em roxinho a gente percebe o desemprego, em azulzinho a inflação. E aí o desemprego vai atingir mais de 1 milhão de pessoas. E aí quem vão ser os mais afetados? Vão ser os jovens que estavam ali entrando no mercado de trabalho. E ao mesmo tempo tinha aquele processo forte de desindustrialização que eu já comentei em outros vídeos e que vai se intensificar depois do governo ali da Margaret Thatcher. E aí regiões da Inglaterra aqui como Coventry, bem na meiuca aqui perto de Birmingham. A gente vai ter aqui no Newton também logo acima. E principalmente o norte da Inglaterra aqui, tudo isso vai entrar em decadência. Então o que antes ali eram centros produtivos, eles vão se tornar espaços ali com fábrica abandonada. Aqui a gente consegue ver umas fotos. Muito terreno vazio também, muita habitação social degradada, muito ferro velho, muita estrutura industrial abandonada também. Então a paisagem urbana da Inglaterra vai mudar. Esse abandono vai fazer parte do cenário dos caras. E isso vai impactar diretamente a forma como as pessoas vivem, como elas percebem o mundo. E é nesse cenário que o punk vai aparecer, porque diferente das culturas anteriores, o punk não vai nascer num momento de crescimento. Ele vai ser um movimento que vai nascer no meio da crise. E o discurso ali vai ser o no future, né? Todo mundo sabe aí, o sem futuro. Inclusive no começo a imprensa ali conservadora chamava o movimento de Dole Kill Rock, que seria mais ou menos ali o rock da fila do seguro-desemprego. E isso é interessante porque mostra, né, como o movimento estava ligado a uma realidade material mesmo, porque o punk expressa ali uma frustração com a falta de oportunidade, aquele tédio ali dos subúrbios também, uma ausência, né, de perspectiva de vida. E a estética, principalmente inglesa, né, ela vai refletir isso. As roupas usavam material barato, material reaproveitado, símbolo tradicional também era distorcido, a aparência também é agressiva ali, né, e desconfortável de forma proposital. E isso não era só estilo, era um posicionamento. Então o punk funciona como uma forma de comunicação direta dessa crise. Vai registrar aí, né, os conflitos sociais, vai criticar também bastante o consumismo e vai rejeitar aquela passividade. Só que apesar, cara, do punk ter uma força inicial muito grande, ele vai encontrar limites muito rápidos. Porque pensa só, né? Limites do punk. Porque do ponto de vista musical, ele ainda era bastante tradicional. Pensa comigo, o uso de 3 acordes simples, a estrutura também foi herdada ali do rock, né? Dos anos 50 e 60 e um ritmo bastante ali direto, né? E repetitivo. Então o que eu quero dizer com isso, cara? Que o conteúdo do punk, ele é radical, maravilha, mas a forma ainda é conservadora. E isso aqui gera um problema, porque quando o impacto do choque inicial ele diminui, o que vai acontecer aqui, meus amigos? Quem que vocês acham que vai estar ligado aí? A indústria musical, ela vai começar a absorver o movimento, né? Como diria alguém na internet, não lembro quem. Um dia todo mundo trai o movimento. E aí as gravadoras, elas vão transformar o nosso punkzinho aqui, né? Punk em produto. E um dos primeiros subprodutos que vai surgir vai ser a New Wave, né? E o que a New Wave é? É uma versão mais comercial e controlada também. Então o risco era muito claro aqui. O punk podia virar só mais um estilo vendável sem força crítica. Só que aí parte dos músicos, eles vão olhar isso aqui e vão falar, porra, vamos romper com essa bagaça aqui. Então o pessoal não queria repetir ali o punk nem se adaptar ao mercado também. E aí esse grupo de pessoas, vou desenhar mais um carinha aqui para simbolizar um grupo. E mais um aqui para simbolizar 3, vai. Esse grupo vai criar um outro negócio aqui, cara, que é o pós-punk. E que para mim é um dos subgêneros mais interessantes que já existiram. Porque
o que que o pós-punk faz? Ele vai aqui manter o do it yourself, mas ele vai mudar a linguagem. E aí a gente vai ter mais influências aqui se misturando agora. A gente vai ter música eletrônica, a gente vai ter dub jamaicano, a gente vai ter até funk, vamos ter também o krautrock alemão e uma teoria crítica ali também. E o que que é a teoria crítica, né? É aquele pensamento que não só descreve o mundo, mas ele tenta explicar por que que é assim e como que a gente pode mudar esse negócio. E é importante dizer que a mudança principal é na direção da energia. Sim, vamos virar aqui coaches quânticos agora, porque pensa comigo, o punk ali, ele era explosivo e também era externo, né? Era uma raiva voltada ali contra o sistema. Já o pós-punk vai ser outra parada aqui. Ele internaliza o conflito. E aí, cara, é só desgraceira, né? Os caras vão explorar ali desde isolamento, vão explorar colapso psicológico, vão explorar aquela sensação de vazio, vão também explorar aquela alienação, né? Que vai ser profunda. E o som também vai ir para essa direção, né? Ele vai ser mais lento ali, ele vai ser mais frio, vai ser mais distante. Então, sai a agressão direta aqui, cara, e entra o luto. E isso aqui eu acho muito foda. Só que o som do pós-punk e do gótico não muda só o clima, vai mudar também a estrutura da música, porque cada instrumento passa a cumprir agora um papel diferente do que era comum no rock. Então o baixo ele sai de um apoio e se torna protagonista, né? No rock tradicional e no punk, o baixo fica ali escondido. Ele acompanha a música ali e fica na maçaroca. Sid Vicious aí é um exemplo, o cara não sabia nem tocar direito e tava ali de boa. Só que no pós-punk e no gótico isso muda. O baixo vai pra frente na mixagem, né? Ele passa a conduzir a música. E os riffs de baixo são repetitivos, eles são marcantes, eles são meio ali solitários. Acho que solitário é um bom termo. Então isso cria uma sensação ali pesada, uma sensação constante. E nós podemos dizer que isso pode ser lido ali como um reflexo daquele ambiente industrial, né? Repetição, peso, ritmo mecânico. Vai ter muito uso aí de reverb, né? Do chorus para dar aquela ambiência. Claro que não é um reverb muito pesado, senão perde ali a definição do som. Aqui a gente pode ouvir um pouquinho o nosso amigo tocando. Então o baixo carrega a música como a máquina ali carrega o trabalho. Já a bateria sai ali do humano para o mecânico, né? Porque no punk a bateria é rápida, a bateria é agressiva, a bateria ali é cheia de energia. Já no pós-punk a bateria desacelera. Ela vai usar ali ritmos mais lentos, padrões bem repetitivos também, menos variação. Em muitos casos vão entrar aí inclusive bateria eletrônica. E isso cria ali um pulso frio, né? Constante, previsível. Então uma sensação de automação. E o som lembra uma linha de produção, um sistema ali funcionando sem intervenção de seres humanos. Aqui dá para ouvir um pouquinho, ó. E aí tem a guitarra, né? No rock tradicional a guitarra vai preencher o som ali com acordes fortes, acordes contínuos. Tu fica ali macetando ali a guitarra. Só que no pós-punk a guitarra vai perder esse papel. E a guitarra vai ficar mais aguda, vai ficar mais fragmentada e vai ficar cheia de efeito ali também, né? Delay, reverb, chorus, um pouquinho de flanger também. E ao invés de preencher o espaço, ela vai cortar o som. Então vamos ouvir um trechinho aqui. E os efeitos criam aquela sensação de distância, de eco, né, de instabilidade também. E o chorus, por exemplo, gera aquele efeito de duplicação, né? Então dá a sensação ali de algo desalinhado, como se a música estivesse meio fora do eixo. Dá uma sensação ali de psique meio fragmentada do cara. O cara tá tipo indo pra desgraceira, mas ele volta, mas às vezes ele tá indo de volta. E também, cara, o punk, ele vai trabalhar com músicas curtas, né? Ele vai trabalhar com música direta, com refrão fácil. E o pós-punk vai mudar isso também. As músicas vão ficar mais longas, elas vão ficar mais abertas, elas vão ficar com mais espaços vazios também. E nem preciso dizer que os vocais também vão mudar, né? Vai sair aquele grito ali de todo mundo e vai entrar aquele canto introspectivo. E muitos vocalistas, inclusive, vão usar registro grave ali, né? Aquele barítono. Então isso gera pouca variação emocional e vai ter letra mais abstrata também, né? Exemplo aí o nosso amigo Ian Curtis. Considero o vídeo do Ian Curtis
talvez um dos top 5 vídeos mais legais do canal. Mas enfim, as letras ficam mais abstratas ali, né? Tema de isolamento, de morte, de vazio, de colapso emocional. Então o foco não é mobilizar uma multidão, é só descrever o estado interno mesmo. O Ian Curtis não vai mandar a braba ali sobre o sistema de saúde, não vai mandar um Viva SUS ali, ele vai só descrever um estado interno. E a gente não pode deixar de falar do reverb, né? E um dos elementos mais importantes do som gótico é o uso do reverb e do delay. E eu particularmente acho o reverb um dos meus efeitos favoritos, porque ele dá aquela disfarçada quando tu toca meio mal. Saca só aqui o efeito. Então é um efeito que cria aquela sensação de espaço, né? Só que não é um espaço normal, é um espaço específico. A gente vai ter tipo caverna, vamos ter catedral vazia, a gente vai ter um galpão industrial abandonado. Então o som parece distante, como se estivesse ecoando num ambiente bastante grande e bastante vazio. É o som da reverberação, né? O som vai e ele vai voltar. E isso é gerado pelo volume do ambiente. Volume do ambiente com pouca absorção. E aí se tu tem um ambiente com muito volume, tu precisa colocar aqui alguns painéis. Existe um fator chamado NRC, que é o coeficiente de redução sonora. E aí tu tem que colocar painéis com pelo menos 0,70 de NRC. Ideal que seja mais, tá? 0,8, 0,85. Aí dá aquela enxugada no som. Mas se tu tá aqui pelo gótico e pelo pós-punk, que a gente tá chegando no gótico ainda, aí não precisa fazer nada disso, obviamente. Então isso gera uma sensação de presença e de ausência ao mesmo tempo, né? A música parece próxima, mas ela também tá ali inalcançável. E claro que essa construção sonora não é aleatória, né? Ela vai refletir o ambiente musical onde essa música surge, né? Cidade industrial em decadência, espaço vazio, estrutura abandonada, isolamento urbano também. Então não é só estética, é uma tradução sensorial da realidade. E aí o gótico que vai nascer de dentro do pós-punk, que vai focar nesse lado mais sombrio, mais lento e mais introspectivo também, e que vai ter também o lado estético, com morte, vampiro, fantasma. Isso não é só teatral ou adolescente. Isso tem uma relação direta com a forma como o capitalismo funciona. E vai ter gente chamando isso de marxismo gótico. E olha só, a ideia é simples, pensa só. O sistema econômico ele já é estranho, ele é também invisível, e ele é difícil de entender, né? A gente se fode direto nesse mundão, mas a gente não entende direito o motivo. E é por isso que metáfora de horror, por exemplo, ajuda a explicar o que está acontecendo. E o nosso amigo Karl Marx, talvez ele pudesse ter sido um gótico, tá? Porque ele usou esse tipo de imagem várias vezes. Porque no livro Capital, ele vai descrever o capital assim. O capital é trabalho morto, que vive sugando o trabalho vivo, como um vampiro. E essa frase aqui não é decorativa, tá? Porque ela mostra que o sistema depende de extrair a energia das pessoas para continuar funcionando. E pior, quanto mais o monstrinho cresce aqui, né, vamos dizer que ele estava desse tamanho aqui no começo, quanto mais ele cresce, mais ele precisa extrair. Só que esse monstrinho não aparece de forma direta para você. Ele vai aparecer para você ali através dos preços, dos salários, das dívidas, dos mercados também. E todas essas coisas, cara, elas fazem um negócio, né? Que é esconder o processo real. E por trás disso tem uma relação de exploração, né? E o marxismo gótico usa a imagem de monstro, de fantasma para tornar isso visível. E aí pensa comigo, as mudanças econômicas não afetam só o trabalho, elas afetam a forma como as pessoas pensam, como as pessoas sentem. E no final dos anos 70 e início dos 80, o que acontece é uma ruptura forte ali, como eu falei no começo do vídeo, fim da estabilidade, perda de perspectiva de futuro, aumento de insegurança. E isso gera um tipo de trauma coletivo. O mundo deixa de parecer estável. E o nosso amigo Engels aqui, com essa barba de responsa absurda, ele já falava isso também no Manifesto Comunista com Marx. Eles vão descrever o capitalismo como um sistema que vive mudando o tempo todo. Nada fica estável, tudo fica sendo substituído ali de forma muito rápida. E isso cria um ambiente de incerteza, de ansiedade, de instabilidade permanente também. Nosso amigo Mark Fisher, ele vai descrever o capitalismo moderno como algo que domina a vida.
vida e ele domina a vida sem parecer visível. E ele compara o sistema com um parasita e fica ali sugando a gente o tempo todo, né? Porque as pessoas aqui, elas continuam funcionando, só que sem energia ali, né? Fica aquela amebona aqui nas costas do cara. O cara fica sem perspectiva, ele fica sem controle. E o rock gótico vai traduzir essa sensação. A estética não é só dark, ela representa um estado real. E os jovens passam a se enxergar ali como mortos-vivos, como corpos sem função social também, como gente sem futuro. E a aparência vai acompanhar isso. Vai ter roupa preta, vai ter pele pálida, vai ter maquiagem pesada. E isso não é só estilo, é representação. O pessoal encena o que sente. Então, se lá no punk tinha o No Future, que era o lema ali, no gótico isso vai se transformar. Agora não é mais um grito ali. Agora é um estado permanente. A música não fala mais de revolta direta. Ela fala de aceitação do colapso, ela fala de luto, ela fala de esvaziamento. Então o resultado é uma estética que funciona como uma forma de processar o trauma. A música, o visual, o comportamento aí dos caras, isso forma um conjunto. E os caras não estão tentando parecer assustador, eles estão tentando dar forma a algo que já é assustador na realidade. Só que para que a gente entenda o gótico melhor, não dá para a gente olhar só para economia e só para música. A gente precisa olhar também para a cidade. Porque pensa, o espaço urbano influencia de forma direta como as pessoas pensam, elas sentem, elas criam também. E é uma ideia estudada pela psicogeografia. E aí o que é a psicogeografia? Ela vai analisar como o ambiente urbano ele afeta o comportamento, como ele afeta as emoções. E ele vai surgir ali com grupos artísticos e políticos na França, a galera ali dos anos 50, como por exemplo o Internacional Situacionista. E eu falo bastante sobre isso numa aula ali da área de membros, que é a Sociedade do Espetáculo do Guy Debord. Eu falo sobre o livro dele e conto bastante dessa história da Internacional Situacionista. Vale a pena lá ver depois. Mas a ideia dos caras é muito simples, que a cidade ela não é neutra. A cidade é planejada. E esse planejamento ele vai moldar a vida das pessoas. E aí pensa, depois da Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido precisava reconstruir cidades destruídas. E a solução foi construir habitação em larga escala, que fosse barata, que fosse rápida. E aí vai surgir o brutalismo. E o que é o brutalismo? É um estilo arquitetônico que tem base, né, em concreto aparente, tem base em formas grandes, formas pesadas, tem pouca ornamentação também, vira um foco ali total na função. Então a ideia original do brutalismo ela era positiva, que era oferecer moradia e infraestrutura para muita gente. Só que com o tempo, olha que interessante, isso vai mudar. E eu falo bastante sobre isso no vídeo sobre os Smiths, porque lá nos anos 70, com a crise econômica, esses espaços vão começar a se deteriorar. Um exemplo aqui é o Hume Crescent. Então o que era visto antes como progresso, ele passa a ser visto como abandono. E esses ambientes daí passam a transmitir isolamento, passam a transmitir frieza, passam a transmitir uma falta de identidade, uma degradação também. E a cidade ela deixa de ser acolhedora. E pensa, a galera vive dentro desses espaços todos os dias. Então isso vai afetando diretamente o humor das pessoas, o comportamento e também a percepção do futuro. E aí a arquitetura ela começa a funcionar como um espelho de crise social. E aí o pós-punk e o gótico vão absorver isso. O som passa a refletir aquele ambiente urbano ali, com vazio, eco, repetição, frieza. E isso não é uma coincidência, né? A música está traduzindo o espaço físico ali em som. E aí, falando de cidade, Manchester vai ser um exemplo central aqui. A cidade não era só um cenário, né? Ela funciona como parte da música também. No final dos anos 70, Manchester era um polo industrial ali em decadência. Muita fábrica fechada, muito desemprego, muita área abandonada, muita habitação degradada também. E é um ambiente que vai aparecer diretamente no som. Joy Division é o melhor exemplo disso. O Unknown Pleasures aí de 79 vai mostrar essa relação de forma muito clara. A música não tenta escapar da realidade, ela vai reproduzir aquela sensação do lugar. Inclusive, pessoas da época vão descrever o som assim, cara, que não é uma trilha sonora comum. É como se fosse uma música feita para aquele ambiente específico. Ou seja, a música não representa a cidade, ela soa como a própria cidade. E o produtor do Joy Division, Martin Hannett, foi essencial nisso aqui, porque ele não quis gravar a banda ali de forma natural, né? Ele construiu o som dentro do estúdio. E ele vai usar técnica específica ali, muito reverb, com eco, né? Espaço vazio na mixagem também, uma separação entre os instrumentos, efeitos eletrônicos também. Então é aquele som distante e frio. E é claro que esse modelo vai virar referência, né? Bandas como Bauhaus, The Cure,
Sisters of Mercy, todo mundo começa a passar a usar essa lógica. E aí esse espaço sonoro vira a parte central da identidade do gênero. Então é interessante pensar, né? Manchester não só influenciou a música, ela ajudou ali a compor a música, porque o ambiente urbano, a crise econômica e aquela sensação coletiva vão entrar na gravação. Só que o gótico tem mais profundidade que isso ainda. Não vai nascer só da música e não só da cidade. Ele também vai ser influenciado por ideias e narrativas ali da própria literatura, principalmente a ficção distópica, porque tem obras questionando o progresso tecnológico e inclusive mostrando os seus efeitos negativos na vida das pessoas. E um dos autores mais importantes vai ser o J.D. Ballard, só para mostrar a foto do nosso amigo aqui, e ele vai descrever como o ambiente moderno ele afeta o comportamento humano. Então não é uma ficção distante, na verdade é uma análise do presente. E aí nos livros do cara, o Concrete Island aqui, também o Crash, nos livros dele o problema não vai ser só o sistema. O lance é o efeito desse sistema nas pessoas. Ele vai mostrar isolamento, vai mostrar perda de sentido, vai mostrar o comportamento alterado pelo ambiente. Então no Crash aqui, por exemplo, ele vai explorar a relação entre as pessoas e a tecnologia. E o foco aqui está no carro, dá até para ver que é uma marcha aqui, né? Só que o carro não vai ser um objeto neutro ali. O carro vai aparecer ali como algo que mistura desejo, mistura violência, mistura tecnologia. E lá no Concrete Island de volta aqui, o cenário vai ser urbano. Então o homem fica preso numa ilha formada ali por rodovias e isso mostra como a infraestrutura pode aprisionar as pessoas. Cara, e aproveitando, eu quero fazer um convite diferente para você. Em Curitiba, no dia 15 de maio, a gente vai fazer um workshop chamado Quem vai construir o Brasil diferente. No caso vai ser pela minha empresa, eu e minha sócia Sami, e a ideia vai ser discutir as cidades brasileiras. Então é demonstrar a lógica por trás das cidades. E como vocês sabem, eu sou arquiteto em uma plataforma chamada Green, e nesse evento a gente vai falar sobre as cidades brasileiras e por que elas são ruins. E isso não é um acidente, não. E aí no primeiro bloco a gente vai entender a lógica e no segundo aprender como a gente pode atuar diferente. Então aproveita que está no lote 1 e te encontro aqui pessoalmente em Curitiba. E depois a gente vai sair e vai tomar um treco depois também. Então se tu é da área da arquitetura, do design, do urbanismo, da engenharia, de políticas públicas ou quer também repensar a cidade e acha que tem formas para fazer isso, aí tu adquire o ingresso, vou deixar o link na descrição. Mas voltando para os dois livros, o ambiente aqui não vai ser um pano de fundo. Ele vai agir sobre as pessoas. E a cidade e a tecnologia vão moldar o comportamento delas. E essas ideias aqui vão aparecer diretamente na música também. O som do pós-punk e do gótico vão incorporar essa frieza, essa artificialidade, essa repetição, esse distanciamento. E os instrumentos e os efeitos vão criar essa sensação. E a presença da máquina ela é constante, né? Ela vai aparecer nos ritmos, nos sintetizadores, na repetição. E a música não tenta ser orgânica, ela assume ali aquele artificial. Aqui é interessante, ó, tem 14 músicas e discos inspirados aí pelo J.D. Ballard. Então vai ter um monte de coisa aí a partir de 78. Joy Division, The Creatures, Gary Newman, e vai até Radiohead, vai chegar nos Trent Reznor aí também. E como a gente pode ver, nessa lógica também vai aparecer ali em outros gêneros próximos como a música industrial. Então vai ter aqui o The Normal, vai ter também aqui o Throbbing Gristle, vai ter o John Foxx também, e eles vão explorar ainda mais essa relação ali entre máquina, entre corpo e também cidade. Então a ideia de progresso ela deixa de ser positiva. A tecnologia, o desenvolvimento, eles passam a ser vistos agora com desconfiança. E o gótico vai traduzir isso no som. A música do gótico não vai celebrar o futuro. Ela vai tratar o futuro como algo incerto, como algo frio e possivelmente hostil. E pelo jeito os caras estavam certos, hein? E além da crise econômica e da cidade em decadência, tinha um outro fator central também, que era o medo ali da guerra nuclear. Porque pensa, ali no final dos anos 70 e início dos anos 80, o mundo estava dividido ali em dois blocos, Estados Unidos e União Soviética. Vai ser a fase ali mais tensa da Guerra Fria. E diferente de outras guerras, aqui o risco era outro, não era uma destruição localizada, era a destruição total. E a lógica da época era chamada de mútua destruição assegurada. E o que essa bagaça significa? Significa que se um lado ataca, o outro vai responder. E o resultado era que todo o mundo seria destruído. Talvez a gente aqui no Brasil se garantisse. E isso entrava no dia a dia da galera, especialmente dos jovens. E a sensação ali era concreta, né? O mundo podia acabar a qualquer momento. E aí isso muda a forma como as pessoas pensam o futuro. Porque pensa, plano de longo prazo, isso começa a perder sentido, né? Pô, eu vou estudar por anos? Pô, eu vou construir uma carreira? Eu vou formar uma família? Tudo isso fica frágil ali. E aí, se tudo pode acabar muito rápido,
esses planos, né, deixam de fazer sentido. E esse medo vai aparecer de forma direta em músicas da época, tanto no pós-punk quanto no pop também. Exemplo claro aí, Dancing with Tears in My Eyes, ali do Ultravox. Então a música vai falar das últimas horas antes de um desastre nuclear. Transmission também do Joy Division. Vai transmitir ali a sensação de colapso, aquela sensação de desconexão. E continuamos como se nada tivesse errado. Esconda-se desses dias, ficamos sozinhos. Então as músicas tratam o fim ali como algo possível, algo próximo. E aí o gótico também surge como uma forma de lidar com isso, porque a música cria ali um espaço seguro para processar esse medo todo. Então vira ali tipo um refúgio emocional. E o som do gótico também lembra muitas vezes ali ambientes fechados, tipo um bunker, tipo um espaço subterrâneo, tipo uma sala isolada ali. E isso não é coincidência não, porque essa ideia de abrigo contra o mundo externo, isso aparece no som, né? A música usa ali frequência grave, repetição, reverberação. Isso cria uma sensação de espaço ali fechado e controlado. E o gótico traz aquela brisa, né, de luto antes do fim. Então não é só medo, é como se o fim já tivesse sido aceito pelo cara ali. E a música vai funcionar como uma preparação. Então ela ajuda a lidar ali com a ansiedade, ajuda a lidar com a incerteza, com aquela sensação ali do fim. E claro que para um estilo musical existir, não basta só ter uma grande ideia e uma grande intenção, né? Tu precisa ter meio ali para ser produzido e ser distribuído. E claro que isso vai envolver estúdio, equipamento, gravadora, também distribuição. E pensa, antes do punk tudo era controlado ali pelas grandes gravadoras. E as grandes empresas decidiam ali quem podia gravar, quem ia ser lançado, quem ia chegar ali no público também. E claro que isso limitava muito a diversidade. Nos anos 80 a gente viu lá as gravadoras investindo em poucos artistas, bastante grana, mas em poucos artistas. E a produção musical era centralizada, era cara. E o punk vai mudar isso com uma ideia muito simples, né? Ah, faz tu mesmo ali. Uma proposta muito direta, né? Pô, não espera autorização. Produz aí por conta própria como tu consegue. Só que ao mesmo tempo também a tecnologia começa a mudar, né? Gravar música começa a ficar mais barato. Os equipamentos começam a ficar mais acessíveis. Então isso permite que mais pessoas ali consigam produzir música. E aí com menos custo e mais acesso vai surgir uma nova estrutura ali. Pô, gravação caseira, fita cassete copiada, vai ter distribuição por correio também, vão ter redes informais. A produção sai daquele controle ali centralizado. E isso aqui vai mudar a relação com a música, porque a música deixa de ser só um produto e ela passa a ser ali uma prática coletiva, uma troca, né, entre as pessoas, uma produção independente também. E a Rock Trade vai ser essencial nesse processo. A Rock Trade é ali de Londres, né? E aí ela funcionava de forma diferente das empresas tradicionais. E o que eles tinham, por exemplo? Eles tinham salários mais igualitários ali entre os trabalhadores, um incentivo também para uma participação coletiva, tinha um apoio ali também para artistas fora daquele padrão comercial e também espaço ali para projetos femininos, aqueles projetos não hegemônicos. E isso rompe com a lógica tradicional de exploração. Outra aqui vai ser a Factory Records lá de Manchester. Eu falo um pouco sobre no vídeo de pós-punk. E o Tom Wilson aqui do meio, cara, ele tinha uma posição política bem clara ali. Ele se via como socialista. E aí a gravadora incorporava as ideias da Internacional Situacionista, que eu já comentei um pouco antes. E aí a Factory Records, cara, eles não priorizavam ali o lucro imediato. Eles investiam ali em liberdade artística, em experimentação, em cultura local. E um exemplo fortíssimo disso vai ser o Hacienda aqui, que é um clube que foi financiado com dinheiro da gravadora, mesmo gerando prejuízo. E o objetivo não era só ganhar dinheiro, era ali criar um espaço cultural. E aí nesse contexto todo, a música deixa de ser só entretenimento, ela passa a funcionar ali como uma forma de ação. Então os próprios meios de produção aqui, eles vão ser questionados. E isso é central, cara, porque não é só o conteúdo da música que vai mudar, é a forma de produzir também que vai mudar. E aí essa nova estrutura permite que o pós-punk e o gótico possam existir, porque sem isso, eles seriam absorvidos ali muito rapidinho pela indústria. E agora pensa uma coisa comigo, um estilo musical, ele se consolida quando ele deixa de ser só som. Esse estilo precisa de um espaço físico ali onde a galera se encontre. E aí no caso do gótico, esse ponto vai acontecer em Londres lá em 82 e vai ser aqui o Batcave. E aí vai ficar no bairro do Sorro. Então o Batcave funcionava ali como um ponto de encontro. E aí reunia toda aquela galera que já estava espalhada, os fãs do pós-punk, ia reunir músico também, ia reunir artista, ia incluir também frequentador da cena alternativa. E aí o gótico vai ganhar uma forma concreta mesmo. Só que o Batcave não era só um lugar para ouvir banda. Era um lugar ali que misturava a música, misturava a moda, misturava comportamento,
entretenimento, misturava performance, tudo acontecia junto. E o ambiente do clube ele era construído de uma forma específica. Tinha ali, por exemplo, uma iluminação escura, tinha muita fumaça também com gelo seco, tinha a projeção de filme de terror rolando, uma estética ali decadente. E eu lembrei uma vez que eu caí numa espécie de Batcave lá no Rio de Janeiro em 2004. Espaço muito legal e tinha todas essas coisas. Projeção de filme, fumaça, estética decadente também. Mas enfim, o espaço reforçava essa experiência, né? E é justamente aqui que o visual gótico então se consolida. E não vai surgir do nada, né? Vai misturar um monte de influência. E aí o que a gente pode pegar de influência aqui, visual do gótico? A gente vai ter, por exemplo, aqui glam rock ali, né, dos anos 70. E aí o que vai vir desse glam rock? Vai ter maquiagem forte ali da galera, vai ter androginia, vai ter teatralidade. E aí o que vai ter aqui do punk também? Vai ter roupa rasgada, vai ter aquele do it yourself, vai ter aquela atitude também de confronto, se precisar os caras vão pra porrada. Vai ter também muito aqui do horror clássico, né? Aquela coisa do cine trash ali mais usual. E aí vai ter vampiro, vai ter estética de morte também, vai ter atmosfera sombria também. E vai ter um último elemento aqui, que é aquele cabaré de Berlim ali dos anos 20, né? Uma brisa nessa linha aqui. E o que vai ter nesse cabaré daí? Vai ter maquiagem pesada e também uma estética decadente. E aí, cara, com toda essa loucura aqui, toda essa doideira, o gótico vai se definir. Agora ele vai conseguir ter uma definição ali. E ele vai se definir como? Com tudo aquilo que vocês já sabem, né? Roupas pretas, com maquiagem branca no rosto. Vai ter também ali olhos escuros, marcados, lábios escuros também, roupa rasgada. Vou botar rasgado e customizado também, né? Que a galera se empenha pra cacete. Vai ter também o cabelo, né? Que a gente pode chamar aqui de estilizado. Diria também volumoso, né? A galera nunca vai ter ali uns cabelinhos ralo tipo o meu, que eu tô ficando careca aqui, que tá foda. Tem sempre umas galera ostentando uma cabeleira top ali. Então tudo isso aqui define o gótico, né? A parte visual. E claro que a roupa não vai ser só estética, vai funcionar como um posicionamento. Vai rejeitar ali o padrão dominante da época. E vai ser um contraste gigantesco com aquela cultura yuppie ali dos anos 80, né? Com roupa colorida, aparência limpinha, foco no sucesso financeiro, aquele consumo visível na galera. O gótico vai fazer o oposto. E o uso de roupa preta desgastada funciona como uma crítica ao consumo. E aí, enquanto o padrão dominante valoriza a aparência de sucesso, o gótico vai assumir ali aquela decadência, aquele desgaste, aquela morte simbólica ali. Então o corpo vira um meio de expressão. A aparência vai comunicar uma rejeição ao sistema, um distanciamento social também, uma crítica ao consumo. E aí eu vou fazer uma graça conectando o nosso amigo Walter Benjamin aí, porque ele vai falar como as pessoas lidam com as ruínas da modernidade. E o gótico vai assumir essa posição. Só que o gótico e o pós-punk, eles não ficam ali restritos no Reino Unido, né? Eles vão chegar no nosso Brasil nos anos 80. Só que esse gótico vai encontrar aqui uma realidade obviamente diferente. O gótico vai chegar no fim da ditadura militar, uma inflação alta também, uma crise econômica, aquela repressão recente também de movimentos sociais, vai ter crescimento de greve também. Enfim, resumindo, a gente também tem crise, só que crises com outras formas e outras intensidades. E uma das regiões mais importantes nesse processo foi o ABC Paulista, né? A região centro industrial do país, principalmente ali na indústria automobilística. Só que nos anos 70 e 80 a região ali vivia condição de trabalho pesada, jornada longa, salário baixo também, crescimento de greve operária. É ali que vai começar a surgir o novo sindicalismo. E aí quando o punk chega no Brasil, ele não é só um estilo importado, ele encontra uma realidade material que é semelhante, e eu arrisco dizer mais intensa, porque no Reino Unido o punk expressava a crise, só que no Brasil essa crise era vivida de forma muito mais direta. E é por isso que o punk, o pós-punk, o gótico vai ganhar um caráter mais concreto, não vai ficar só na estética, vai se conectar com luta trabalhista, com organização coletiva também, com aquela realidade do chão de fábrica. E dentro desse contexto todo vai surgir uma vertente conhecida como Anjos,
punks. E eles eram ali uma forma mais radical do punk local. E eles tinham uma ligação forte com a classe trabalhadora, também tinha uma rejeição ali com aquele consumo superficial, tinha um foco numa ação política também. E assim, gente, no Reino Unido o punk funcionava muitas vezes ali como uma crítica simbólica. Só que no Brasil isso vai se misturar com aquela experiência bem real de exploração, né? E a música deixa de ser só expressão, ela vira parte ali da prática social, né? Precarização do trabalho, violência urbana, desigualdade, tudo isso entra diretamente na música. E o som vai carregar essa experiência. E isso mostra algo importante pra gente, né? Porque quando uma cultura ela brota aqui na periferia do capitalismo, ela vai mudar, ela vai se adaptar às condições locais. E obviamente que o pós-punk e o gótico no Brasil vão passar por esse processo também. Isso não vai ser copiado, isso vai ser reinterpretado. E aí depois de chegar no país, o pós-punk e o gótico vai começar a se espalhar. Isso vai acontecer principalmente ali por meios informais, né? Porque não tinha internet na época. E aí vai ser muita fita copiada, a troca entre pessoas ali, rádios alternativas, pequenas lojas ali também, os encontros. E assim o movimento vai crescendo. E aí isso vai se espalhar de formas diferentes no Brasil. São Paulo vai ser um dos principais centros, obviamente, né? Muita desigualdade, uma densidade urbana muito grande também, muita presença das indústrias. Então vira um ambiente propício ali para esse tipo de música. Já se a gente for para Brasília aqui vai ter uma cena própria, né? Porque a cidade tem um planejamento rígido, tem grandes distâncias, tem pouco espaço de convivência também, aquela sensação de vazio. Então isso vai influenciar o som também. Exemplo, ali Arte no Escuro, foi formada lá em 85, né? O som vai trazer vocal mais denso, uma atmosfera mais fria, guitarra com muito eco também. Agora, se a gente for para uma cidade, por exemplo, como Recife aqui a gente vai ter muita desigualdade também, um ambiente urbano complexo e muita ligação com a cultura local. E aí o pós-punk vai se misturar ali com os elementos regionais. E diria que o Fred 04 é um dos precursores lá, porque ele vai ajudar a desenvolver aquela leitura crítica ali de uma cultura importada, né? E aí essa mistura, pegando pós-punk, um monte de outras influências, vai dar ali origem ao Mangue Beat, porque vai combinar ali o punk e o pós-punk com cultura local, crítica social também. Então percebam, o estilo não é copiado, né? Ele é transformado. Agora, voltando para o Rio aqui, a gente vai ter ali a cultura da noite no Rio de Janeiro, né? Muito clube, muita festa ali vai criar espaço de encontro. Exemplo aí o Crepúsculo de Cubatão. Isso funcionava como uma resistência cultural ali. Vai manter a cena ativa ali mesmo com falta de apoio de instituições, mesmo com pressão econômica, mesmo com mudança urbana acontecendo toda hora. Então cria, né, uma cultura de comunidade, vínculos entre pessoas, né? Porque a gente tem aquele gótico ali, aquele cara que não se encaixa no padrão dominante. E aí ele vai construir uma identidade dentro dessa cena e vai resistir ali àquela lógica de consumo também. E isso vai se conectar também com ideias políticas, né? Como eu falei ali, né? Pensamento socialista, crítica ao capitalismo, resistência cultural também. Só que com o tempo as subculturas vão crescendo e quando ela cresce, ela passa ali a ser absorvida pelo mercado. Isso vai acontecer também com o gótico. Eu falei bastante sobre isso nesse vídeo, porque que os jovens estão virando góticos, mas é aquela coisa da mercantilização da expressão. E eu indico vocês assistirem esse vídeo aqui na sequência. Acabou saindo esse antes, mas a intenção era ter gravado esse, mas o roteiro não ficou pronto a tempo. Eu achei que ia ser um vídeo, na verdade, de uma parte, acabou virando duas, a segunda ficou pronta antes e assim a coisa andou. Mas enfim, gente, o gótico, deu para entender, não surge por acaso, não é resultado só de gosto, de estilo, de criatividade individual, nasce de condições materiais. É resultado de um processo que vai combinar economia, cidade, tecnologia, cultura, vai combinar psicologia também, e não é só um estilo musical não, é uma forma de entender um período de crise e também uma forma de responder a isso. E agora eu quero saber o que você pensa sobre isso. Tu é gótico, tu não é gótico, tu já foi gótico, pensa em se tornar gótico, acha que a ameaça nuclear tá vindo aí? Nunca se sabe, né? E se chegou até aqui, pô, dá essa moral pro trabalhador brasileiro, curte o vídeo aí, isso ajuda, né, a levar o vídeo para mais gente. Também não deixa de se inscrever no canal, apertar o sininho, essas coisas aí, assim você não perde os próximos vídeos. E também considere se tornar membro. Tem uma série de vídeos exclusivos que você pode ter acesso a partir de agora. E é isso, todo dia, meio-dia, um vídeo novo no canal. Te aguardo no próximo e um grande abraço para você.